Estudo dos crimes culposos. Muito mais difícil do que os crimes dolosos, tá? Até porque o nosso Código Penal ele é muito raso no que ele fala, né? Eu não farei um estudo extremamente aprofundado, porque as carreiras que nós estamos estudando, elas não exigem um conhecimento tão apurado assim como se fosse um concurso para delegado, por exemplo, de polícia, né? Ou juiz ou promotor. Mas precisamos ter um conhecimento razoável, assim, mas não aprofundar demais na parte doutrinária, né, e filosófica, né, dos crimes culposos. Nosso Código Penal, ele é muito raso, como eu disse. Ele fala assim, ó, que são crimes culposos. Crime culposo, né? Quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. É isso. Deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Vou tentar dar uma resumida aqui, que é a tal da imprudência, negligência e imperícia. Imprudência é um excesso de agir, por exemplo, excesso de velocidade, o cara que anda com excesso de velocidade. A negligência, ela é um deixar de agir, né? deixar de ter os cuidados indispensáveis, por exemplo, não fazer a manutenção preventiva no veículo, não trocar o pneu, né? Os pneus carecas do carro, não usar o celular, ficar usando o celular, né? Não perceber uma placa de pare, né? Então ele é uma falta de ação, tá? É uma ação inadequada. É o contrário da imprudência. A imprudência é uma ação em excesso. Como o próprio excesso, a gente fala aqui melhor exemplo na área de trânsito, o excesso de velocidade, tá? Ou a imperícia. A imperícia tem a ver com profissão, arte ou ofício, né? Muito conhecido aí com os médicos, né? Que vão fazer uma cirurgia, né? E cometem algum erro grosseiro ali, né? Médico esquece um gás na hora da cirurgia, um instrumento cirúrgico, alguma coisa dentro do corpo do paciente ali, né? Então, e acaba levando à morte, por exemplo. Então ele foi imperito, né? Ele não teve os devidos cuidados aí com sua profissão. Mas percebo que é muito singelo aqui essa questão do que está aqui nos dizendo o Código Penal. Para que a gente entenda, lembrem, retomando, que os crimes dolosos, né, no dolo direto, a gente quer o resultado, e no dolo indireto ele assume o risco, mas ele vislumbra o resultado no dolo, tá? Nos crimes culposos, ele não vislumbra o resultado. Ele não quer e nem acredita que aquele resultado acontecerá. Essa é a diferença. Basicamente, podemos dizer que os crimes culposos e aqui é a grande sacada, a grande frase, né, que vocês precisam memorizar, tá? Uma violação do dever jurídico de cuidado. As pessoas são descuidadas quando agem de forma, nós podemos falar de forma negligente em termos geral, né, que engloba aí a imprudência e a imperícia também. A pessoa é negligente, ela é descuidada, é violação de um dever jurídico de cuidado. Por conta daquele descuido dela, ela acaba causando uma lesão ao bem jurídico, tutelado pelo direito. Os bens jurídicos são aqueles que tem nos títulos, por exemplo, no Código Penal, dos crimes contra a pessoa. Qual é o bem jurídico? As pessoas. Os crimes contra o patrimônio. Qual é o bem jurídico? Patrimônio, entenderam? Os crimes contra, por exemplo, fabricação de moeda falsa, né? De dinheiro falso. Qual é o bem jurídico? A fé pública. Está lá, né? É o título. O que se visa proteger, né? Então, aquela conduta descuidada, né? Uma violação do dever jurídico de cuidado, causa uma lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito penal, tá? É isso. Então, essa questão de, quando no iníciozinho nós falamos ali em negligência, imprudência ou imperícia, percebo que tudo dá para se adequar a esses três conceitos, essas três palavras, em violação do dever jurídico de cuidado. A pessoa não foi cuidadosa, tanto na negligência, quanto na imprudência, quanto na imperícia, tá? Para que os crimes culposos aconteçam, eles sempre exigem um resultado naturalístico, um resultado, né, que nós temos uma aula também, peço que vocês vejam, foi uma aula rápida até que eu falei de crimes materiais, formais e de mera conduta. Os crimes culposos, eles são materiais, eles exigem um resultado material para que aconteça, tá? Então, existe o resultado naturalístico.
Outra coisa que é importante que se diga é que, está aqui no Código Penal, olha só, salvo, que é o parágrafo único, né, da explicação ali do que é crime culposo. Ele diz assim, ó, salvo casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. O que acontece? Esse monte de crime que nós temos aqui no Código Penal e outras leis penais, eles sempre prevêem o dolo. Sempre não. Regra geral, prevê a previsão do dolo, que é a vontade livre e consciente de praticar o crime ou assumir o resultado de praticar aquele crime, que é o dolo indireto, tá? Então, para que haja crimes culposos, eles devem estar, o culposo, né, que é a violação do dever jurídico de cuidado, ele deve estar expressamente tipificado como crime culposo no Código Penal. E esses crimes, só acontece essa tipificação para aqueles bens jurídicos que devem ter os mais importantes da sociedade, como, por exemplo, o bem jurídico vida. Existe a figura do homicídio culposo, expressamente no Código Penal. Pena de 1 a 3 anos, lembra? Homicídio culposo. Ou crimes em que os bens jurídicos não são tão relevantes assim como o direito à vida, não há, mesmo que aconteça o crime supostamente culposo, ainda assim, que a ação seja leve ao resultado, por exemplo, ao resultado, não havendo essa previsão no Código Penal de violação de crime culposo para esses bens jurídicos menos relevantes, não há que se falar em crime, prática de crime. O exemplo clássico é o crime de dano, os crimes contra o patrimônio, né? O crime de dano, os crimes contra o patrimônio, eles estão lá no Código Penal, né? O bem jurídico, qual é o bem jurídico? Patrimônio, beleza? O legislador, ele entendeu que todas aquelas previsões lá dos crimes contra o patrimônio, roubo, furto e o dano, que é o exemplo que eu vou falar agora, eles só são possíveis de serem a punição penal quando eles forem praticados dolosamente. Aqui entra o crime de dano, o dano. O crime não, o dano, né? Por exemplo, culposamente, tu tá jogando bola e dá um chute, a bola pega na janela de alguém, quebra aquela janela, né? Tu não pegou a bola e chutou por gosto. Caso tu tenha chutado por gosto, né? Eu mirei lá e joguei uma pedra. Ou joguei uma bola, não sei o que na bola, exemplo da bola. Porque quis, né? Teve o dolo, né? A vontade livre e consciente de praticar aquele fato. Daí é dolo, o crime de dano doloso. Que são quase todos os crimes que nós temos na esfera penal. Os crimes, né? Tanto do Código Penal quanto da legislação extravagante. Agora, se tu tá jogando bola e sem querer a bola bateu e quebrou o vidro, não tem a previsão do dolo, do dano culposo. Então não tem crime. Como resolve-se esse fato que aconteceu, né? Na esfera civil, o ressarcimento daquele dano, né? Pagar o vidro que ele quebrou. Ou outras coisas, daqui a pouco aquela bola, se ela quebrou mais algum móvel dentro da casa, um objeto qualquer, além do vidro, ressarcir o dano causado, tá? Mas não existe o crime então de dano culposo. É um exemplo. Por quê? Porque o direito penal entendeu, né, o nosso Código Penal fala aqui expressamente, que, regra geral, os crimes são dolosos. Culposo, então, só quando for expressamente previsto em lei, que é o caso do bem jurídico vida. Então, embora não fale aqui no Código Penal, né, a doutrina explica que são aqueles bens jurídicos mais relevantes, mais importantes, é o exemplo do direito bem jurídico vida, tá? Ou também questão de lesão corporal culposa também existe, né, que seria a integridade física das pessoas, né? Perceberam? Patrimônio, por exemplo, não se enquadra, tá? Em crime culposo. Nós temos aqui também, eu cheguei a citar ali essa violação. Eu vou concluir aqui com um crime culposo aqui que demonstra, né, que sempre tem violação, eles são sempre crimes materiais. Existe uma violação, um resultado naturalístico. Existe um resultado, tá? Um crime material.
Um dos exemplos de crime culposo expresso aqui é o da Lei de Armas, o artigo 13 da Lei de Armas, né? Que é a Lei 10.826 de 2003, que é o crime de omissão de cautela, né? Que é deixar de observar a cautela necessária para impedir que menor de 18 ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Então, aqui não se o resultado naturalístico, o resultado material desse crime é simplesmente aquela menor de idade ou aquela pessoa com deficiência mental se apossarem daquela arma. O crime está configurado, detenção de 1 a 2 anos e multa. A pessoa não tinha o dolo, não entregou a arma para aquela criança. Não, ela deixou a arma em cima de um local acessível, fácil acesso, aquela criança foi lá e pegou a arma. Está configurado o crime. Foi culpa, perceberam? Que foi uma violação do dever jurídico de cuidado, que é o conceito de crime culposo, né? Imprudência, negligência, imperícia. Nesse caso foi uma negligência. O cara foi negligente, deixou a arma lá, né? Então não exige-se que aquela criança pegue aquela arma e dê um tiro na outra pessoa. O simples fato dela pegar aquela arma já está caracterizado o crime, tá? O bem jurídico tutelado é a segurança da coletividade. Entendeu o legislador que a segurança da coletividade deve ser tutelada, né? O bem jurídico é a segurança. Então não é quando aquela criança pegou aquela arma, o bem jurídico foi violado. É um crime material porque tem um resultado, pegar a arma, tá? Então todos os crimes culposos, em resumo, são materiais, tem um resultado naturalístico que acontece e decorrem de uma violação a um dever jurídico de cuidado, tá? Uma negligência, falar uma negligência de forma genérica, falando. Teremos mais uma aula sobre crimes culposos, porque isso é um tema bem complexo aqui. Sobre esse assunto que eu gravarei outro dia, tá bom, pessoal? Um abraço.